Eu vou apresentar o nosso palestrante, depois a gente ora e já dá a oportunidade para ele. Ricardo Papa Cristodolo, conhecido no nosso meio por Ricardo Papa. Ele é psicólogo clínico, é formado pela Universidade Federal da Paraíba, ok? Ele é psicólogo hoje atendendo presencialmente em Natal, mas também ele atende online para todo o Brasil e também para o exterior. É casado com Carol, nossa querida Carol, há 15 anos, e eles têm uma filhinha chamada Laura, nossa querida Laurinha. Além de ser formado em psicologia, o pastor Ricardo é formado pelo nosso seminário, Seminário Teológico Nazareno do Brasil, e hoje ele faz parte, é um dos pastores da equipe pastoral ministerial da Igreja do Nazareno, Zona Sul, aqui em Parnamirim, na região metropolitana de Natal. Além disso, ele é membro da Junta Consultiva do nosso distrito e também ele é o coordenador do nosso seminário teológico aqui no Distrito Rio Grande do Norte. Mas um aspecto muito importante na vida do pastor Ricardo, queridos, é que ele é, hoje, vice-presidente do Limiar. Limiar é um ministério, eu chamei várias vezes de missão, Ricardo, quando eu estava apresentando, que tem sede aqui em Natal, e há mais de 12 anos, né, o Limiar, ele vem oferecendo cuidados a centenas de pastores e missionários e famílias de missionários e famílias de pastores, e alcançando famílias e pastores dos 6 continentes. É um ministério belíssimo, que nós conhecemos aqui em Natal. Eu creio que depois o pastor Ricardo pode falar um pouquinho melhor sobre o limiar para todos nós. Então, esse é o nosso querido palestrante dessa tarde. Eu vou pedir que a gente possa só fazer a oração e ele já começa a sua fala. Pai querido, Pai amado, damos-te graça e temos o teu nome, Senhor, por estarmos juntos, mesmo que de modo online, mas o importante é que o Senhor nos tem dado esse recurso para que a gente possa utilizar e assim a gente alcançar pessoas mais distantes de nós. E nós entendemos que esse tema é profundamente importante, relevante, Senhor, para pastores, líderes e para todos nós. Então, Senhor, que o Senhor possa usar a vida do pastor Ricardo nessa tarde, ó Deus, que ele traga aquilo que o Senhor tem colocado em seu coração, Pai, com sua expertise, com sua experiência e com o seu conhecimento. Nós oramos no santo e eterno nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pastor Ricardo, fica à vontade, querido. Obrigado, pastor Alcimar. Boa tarde a todos. Eu estou animado de estar aqui com vocês, porque realmente essa é uma área que incendeia o meu coração, trazer esse conhecimento e esse cuidado, né, para famílias pastorais e missionárias. Agradeço a você que guardou esse tempo para estar aqui comigo. Espero que seja um tempo bom para vocês, também como tem sido bom para mim. Eu vou começar com uma pergunta aqui, mas eu não vou responder essa pergunta ao longo da minha fala, tá bom? Eu queria que vocês pensassem aí na resposta e lá no final eu vou entregar essa resposta, vamos ver quem é que vai conseguir descobrir do que eu estou falando, tá? O que é que um pastor pode perder, mesmo sem perceber, quando tudo parece bem e tudo parece certo? O que é que um pastor pode perder sem perceber, mesmo quando tudo parece estar dando certo? A resposta é uma palavra só. Se vocês quiserem começar, já vi que começou aí as tentativas no chat. Se você quiser escrever, você pode. E eu quero dar um presente para quem conseguir acertar essa resposta, tá bom? É uma palavra só. Então, tente pensar aí criativamente e ver que você consegue dizer a saúde mental, a família, o que mais que vocês vão dizer? Aí a Gabi acha que é a saúde mental, o Ítalo falou a família. Perder, mesmo quando tudo parece estar dando certo. Paz, boa, olha aí. Será que é a paz? Vamos ver o que é que vocês conseguem aí. Lá no final eu vou dar essa resposta, mas saúde mental, a Patrícia também acha. Sanidade, ó. O Ricardo já foi esperto e colocou uma palavra sanidade, ó. Saúde mental, muito bem. Será que é?
Lá no final eu vou falar, tá bom? E eu quero dar um presente para quem acertar. Então, vê se vocês acertam aí. Eu tenho um registro aqui do chat depois. E eu vou... Motivação, olha só. São boas ideias, viu? Boas sugestões. Consciência tranquila. Será que alguém já acertou? Mas eu queria lançar uma outra. Vamos falando aí. Alegria. Olha só, o pessoal está animado, viu? Eles querem acertar. Paz espiritual. Eu quero lançar uma outra pergunta. Vamos falando aí, ó, família. Eu quero lançar uma outra pergunta. Essa outra pergunta, ela vai ser respondida ao longo da palestra, tá bom? Como alguém que ama servir, alguém que ama o que faz, alguém que ama o seu ministério, seja ele pastoral ou qualquer outra liderança que você exerce na igreja onde você serve, como alguém que ama servir pode acabar se esgotando completamente? Ele ama o que faz. Ele faz porque tem prazer. Como que vai se esgotar? Como que vai acabar desse jeito, né? Essa é uma pergunta que a gente vai pensar sobre ela ao longo de toda a nossa palestra. Vamos começar aqui pelo seguinte. Poder e propósito, a Maria Tereza. Olha aí. Vida, o Ítalo falou. Paciência. Muito bem. O que é a síndrome de burnout, para começar? Esse nome estrangeiro aí, que a gente fica na dúvida, fala burnout, fala burnout, é francês, é inglês, o que é isso? Mas, afinal, o burnout, ele é um esgotamento emocional, tá? E ele está sempre ligado àquilo que nós fazemos, o nosso trabalho. Poxa, mas está falando em trabalho, estamos aqui num contexto de igreja, de líderes, de pastores. É a sua função, é a sua atividade laboral, é aquilo que você se dedica para realizar. O pessoal está falando, ó, energia, propósito. Eita. O que é o burnout? Ele é esse esgotamento. Em português, seria um esgotamento emocional, tá? Então, é chegar nessa situação que acontece no trabalho, no contexto do trabalho, não é depressão, não é pânico, não é cansaço, é um adoecimento emocional que está relacionado à sua atividade laboral. Só que é uma coisa crônica, certo? Então, não é aquele cansaço que você tem no final de semana, ou que na segunda-feira, né? Para quem atua no domingo, na segunda-feira ele descansa, na terça-feira está melhor. É crônico, se instala ali um adoecimento, um esgotamento crônico, que persiste, que perdura, tá? Só que o burnout, ele tem... os autores divergem nessa classificação, mas, em linhas gerais, a gente poderia resumir em 4 estágios, tá? Então, esses estágios, eles não são lineares, necessariamente, e também algumas pessoas, eles experimentam esses estágios de forma cíclica, tá? Então, ele vai para o estágio, e depois volta para o outro, e depois vai para o próximo. Pode acontecer também, ou mesmo os estágios podem se sobrepor, né? Eles não têm essa transição de um estágio para o outro, não é, muitas vezes, clara e bem definida para todas as pessoas, tá? Mas é muito importante a gente reconhecer esses sinais o quanto antes, né? Precocemente, é fundamental para prevenir o agravamento do adoecimento, ou até mesmo para já começar o tratamento, para começar, ou quem sabe até evitar que isso avance para um estágio de burnout grave, que, irmãos, eu posso dizer para vocês, realmente é uma situação difícil, é um adoecimento difícil de ser tratado. Normalmente não se resolve em pouco tempo, é preciso tratamento medicamentoso, psicoterapêutico e envolve questões relacionadas ao trabalho. Então, às vezes, é muito difícil mudar essa relação do trabalho, mudar essa maneira como se vive a experiência da atividade, seja ministerial ou profissional. Então, isso complica o tratamento. Então, quanto antes a gente percebe, quanto antes você percebe os sinais, então já é um alerta e já começar a pensar em se cuidar. Primeiro estágio, qual seria, então?
é o estágio do entusiasmo excessivo. Então, seria uma idealização. Tem uma autora que fala que o burnout é a doença dos sonhadores, dos idealizadores, aquelas pessoas que têm um sonho de mudar uma realidade, de impactar o mundo, impactar uma geração. E o primeiro estágio do burnout, muitas vezes, é difícil de perceber, porque ele se confunde justamente com esse entusiasmo, com essa empolgação, a pessoa que quer fazer, que se dedica, mas já pode estar ali se configurando o primeiro estágio do burnout. A pessoa começa com aquela nova atividade, ela começa em alta, começa motivado, com isso, só que existe ali já, talvez, algumas expectativas em relação a esse trabalho que não correspondem com a realidade, que já estão descoladas do que é possível, do que é real. Então, a pessoa se envolve intensamente, ela se dedica totalmente, é aquela pessoa que dá mais tempo do que os outros, é aquela pessoa que entra de cabeça. Então, é preciso ter cuidado, tá? Porque fica com dificuldade, às vezes, de estabelecer limites para não adoecer, tá? Esse seria o primeiro estágio, é essa empolgação, é esse entusiasmo que, às vezes, até descola um pouquinho daquilo que é real, daquilo que é possível de ser feito, né? Uma expectativa elevada. Como eu falei, e essa autora traz, como se fosse um sonho, né? Um ideal de ver aquilo acontecendo. Por exemplo, o pastor, ele está lá envolvido no ministério e ele aceita todas as demandas que aparecem na igreja. Ele não sabe dizer um não, né? Tem dificuldade para dizer não, mas isso não é uma coisa ruim necessariamente, a não ser que realmente esteja transpondo aí, rompendo esses limites, né, do que é possível no longo prazo. Então, se você é daquela pessoa que tem dificuldade de dizer não, então isso já é um bom alerta para você. Se você está no seu ministério, envolvido com... E tudo que surge, você se mobiliza para fazer, se mobiliza para resolver, as coisas estão chegando até você e o tempo todo você está tentando resolver todas as coisas que chegam até você, isso é um alerta, tá? Então, talvez você já esteja enfrentando aí esse primeiro estágio do burnout. Qual é o segundo estágio do burnout? É uma estagnação. Então, ele se esforçou, ele se dedicou, ele fez mais do que podia, e ele foi até a última milha, mas agora ele já começa a experimentar uma frustração. Um começo de uma frustração. Ele começa a perceber que o esforço que ele vinha fazendo termina não trazendo o retorno que ele esperava. Então, já começa a se abater um pouco, né? A repensar, puxa vida, eu estou investindo tanto, mas parece que as coisas não estão andando como deveriam, não estou tendo retorno. Aí começa a sentir, talvez, uma sobrecarga, começa a se sentir, talvez, um pouco frustrado, né? Com essas limitações. Parece que não consegue fazer tudo o que precisaria fazer para poder realmente as coisas funcionarem, porque as coisas não estão indo como deveria, como ele sonharia que acontecesse, e aí ele fica se sentindo frustrado, sem perceber que talvez ele esteja diante de limitações concretas, né? E não é exatamente falta de trabalho da parte dele, mas ele começa a se sentir abatido com isso, né? As limitações podem não ser apenas dele próprio, pode haver limitações da estrutura, pode haver limitações da equipe, das pessoas, né? Não necessariamente o problema está naquilo que ele está deixando de fazer, mas ele começa a se abater. Por exemplo, está lá o líder, começa a duvidar do que ele realmente está fazendo, se ele realmente está fazendo uma diferença naquela equipe, naquele serviço que ele se propôs a realizar. Será que está sendo relevante? Será que está causando algum efeito? Será que alguém está se beneficiando disso? E ele continua se cobrando, né, de que continue fazendo mais ou melhor. Ele vai rever o que ele está fazendo. Será que não tem uma coisa que ele está errando? Será que não tem uma coisa que ele devia melhorar? E aí pode chegar no terceiro estágio, né? Qual é o terceiro estágio? O terceiro estágio é quando realmente a crise se instala, né? Começa esse esgotamento, começa esse abatimento físico, mas também emocional.
né? Aparecem sintomas claros, já começa essa exaustão, começa a mostrar sintomas físicos, sintomas mentais também, emocionais. É aquele cansaço que não passa, você parece que entra dia e sai dia e nunca descansou o suficiente, tira um feriado, descansa, passa o dia dormindo, balançando na rede, no outro dia parece que não resolveu, ainda está mal, falta de ânimo para fazer as coisas, começa a ficar irritado, começa a ficar aborrecido, se aborrecer com mais facilidade, vai discutir com as pessoas, vai brigar, ou se contraria com mais facilidade. Sabe o que é que vai acontecer também nesse momento? A insônia. Então, dificuldade ou para começar a dormir, ou para manter o sono, aquela pessoa que acorda no meio da madrugada e tem dificuldade para voltar a dormir, ou mesmo que dorme pouco, né? Aí você encontra as pessoas, às vezes, nesse momento, elas estão dizendo assim, puxa vida, eu durmo pouco, eu só preciso de 4 horas, eu só preciso de 6 horas. Talvez essa pessoa ela já está num estágio avançado de burnout. E, na verdade, ela não consegue dormir, ela não consegue desligar. Isso é sintoma. Se há problema no sono, é preciso se preocupar, é preciso procurar entender o que é que está acontecendo, porque não deveríamos nos acostumar, né, e normalizar essa ideia de privação de sono, né, de dormir pouco, ou esse sono interrompido, como se isso fosse tranquilo, como se estivesse tudo bem. Também pode surgir aí, nesse estágio, um distanciamento emocional. A pessoa se fecha. Ela começa a não deixar aparecer os seus sentimentos. Ela começa a esconder essa dor, essa frustração, essa tristeza, esse abatimento e esse desânimo. Ela já não conecta mais com as pessoas. Ela passa a não estar mais disponível emocionalmente para se relacionar verdadeiramente com as pessoas, porque ela está fazendo um esforço tão grande, simplesmente para continuar de pé e funcionando, que não sobra energia para ela, não sobra disposição, não sobra vitalidade emocional para ela viver os relacionamentos como eles realmente devem ser vividos, né? Com os sentimentos, com a interação, com a participação, as pessoas sendo ali afetadas com o que você está passando e você também experimentando alguma coisa daquilo que as pessoas ao seu redor estão vivendo, a pessoa nesse estágio ela vai se fechando. Tá? E aí o isolamento, inclusive, é um sinal de alerta muito perigoso que precisa ser levado em conta. Se você está com esse desejo de se isolar, não conecta mais com as pessoas, não cultiva mais amizades, não tem tempo de relacionamento com as pessoas verdadeiro, que você pode ser quem você é e falar das coisas que você realmente está vendo, esse é um sinal de alerta para você. Pode surgir nesse momento aí cinismo. O que é o cinismo? Você já não leva mais a coisa tão a sério, né? Você está ali fazendo porque está fazendo porque precisa fazer, mas já não tem mais aquela motivação, já não tem mais aquela alegria. Aquela pessoa que ama fazer o que está fazendo, mas nesse momento ela já não tem mais a mesma disposição, porque sente que tudo aquilo machuca muito, e aí a pessoa vai se fechando, começa a viver os relacionamentos, viver as suas atividades de uma forma muito mais exterior do que um reflexo daquilo que ela vem vivendo realmente internamente. Pode surgir aí apatia, raiva, tá? Então, esse é o terceiro estágio, é o estágio da crise. Realmente, às vezes a pessoa é nesse estágio que ela vai procurar ajuda, porque ela já começa a ter sintomas, e às vezes vai procurar ajuda em especialistas errados, né? Porque ele começa a sentir uma dor nas costas, aí ele vai no médico ortopedista, vai no reumatologista, começa a sentir um problema e procura um médico, uma sensação diferente no coração, vai no cardiologista. Mas está tudo bem, o problema dele não tem origem, né, aí. Né? E às vezes até encontra tratamento para tratar certas coisas, quando, na verdade, não atacou ainda a origem da questão, que é esse adoecimento emocional. Um ponto que é crítico aqui para vocês e para nós, né, todos, é essa questão da espiritualidade no meio disso. Porque a pessoa pode, nesse estágio, experimentar uma espiritualidade seca, fria,
ausente, parece que as coisas não são mais como eram antes, né? Só que isso é mais um efeito de como a pessoa está emocionalmente do que necessariamente uma crise de fé. Só que o que a pessoa experimenta ali na sua espiritualidade vai talvez instalar ali uma crise de fé. Poxa vida, o que é que está acontecendo comigo? Por que que eu não tenho mais o ânimo que eu tinha antes? Então eu não sou chamado? O que está acontecendo com o meu chamado? Será que Deus não quer mais que eu realize isso que eu estou realizando aqui? Será que Deus quer de mim que eu vá fazer alguma outra coisa? Isso pode impactar também na nossa vida espiritual, tá certo? Então, vamos lá, um exemplo aqui. O pastor vai lá, prega sem vontade, começa a evitar reuniões, começa a se sentir culpado, porque a vontade dele é sumir dali e não participar de mais nada daquilo. Como é que uma pessoa assim vai se sentir, né? Como é que ele vai pensar sobre a espiritualidade? Poxa, eu sou pastor, eu fui chamado para isso, e eu não tenho um ano para pregar, não tenho um ano para me preparar para pregar. Eu prego e termino, mas parece que não tem mais aquela paixão que tinha antes. Pode entrar numa crise de fé, né? De achar que existem problemas aí. A Carol está colocando para a gente no chat aí, ó, sintomas gastrointestinais, frequência e intensidade são alertas no corpo também. Então, essas alterações do seu trato intestinal, né? Do hábito aí seu de evacuar e tudo mais. Todas essas coisas podem aparecer. Eu brinco, irmãos, dizendo que o ser humano em situação de estresse pode aparecer tanto sintoma que a gente ficaria surpreso da quantidade, na gama de sintomas que podem surgir. E o último estágio, então, qual seria? O estágio do desengajamento. A pessoa realmente abandona, sai fora, não quer mais saber, ela já se fechou por completo, ela se distanciou, entra em colapso, é a hora que, às vezes, vai encontrar uma maneira de terminar com o ministério dele por algum caminho, vai encontrar uma maneira de interromper aquela relação de trabalho que tinha, vai interromper, aquela pessoa entrega o ministério da igreja, não quer mais servir no ministério que ele servia, a pessoa se desliga, inclusive afetivamente, né? Aquela relação que tinha de prazer, de coisa boa, sai. A pessoa quer distância daquilo. E quer ver o momento que a pessoa melhora do burnout, se ele estiver nesse estágio, é quando ele sai da atividade que ele está fazendo. Então, você vê pastores que estão sofrendo no ministério porque adoeceram do burnout, não procuraram tratamento, e eles chegam a esse quarto estágio. E aí ele sai do ministério. E aí ele começa a experimentar a melhora. Por quê? Porque ele interrompeu aquela relação que ele tinha com o ministério. Isso acontece também em outras profissões, tá bom? Acontece em outras atividades, né? Então, a pessoa se afasta daquilo que fazia sentido para ele fazer, agora não faz mais, né? E pode chegar nesse ponto. É gente que não quer nunca mais se meter com esse negócio e nem fazer nada disso que fazia antes, né? O pastor que não quer mais saber do ministério pastoral, a esposa do pastor que adoeceu de burnout e não quer mais saber de que o pastor volte para o ministério, ou a sua atividade também, seja lá qual for a liderança que você exerce na igreja. Vai estar presente aí também o isolamento, pode se instalar um quadro de depressão, inclusive tem autores que não diferenciam o que é o burnout do que é a depressão, porque nesse estágio, se instala um quadro, é comum se instalar um quadro muito semelhante ao quadro de depressão, tá? A diferença principal para o burnout é que esse adoecimento está vinculado com a atividade laboral da pessoa. Vai surgir aí adoecimento físico, adoecimento mental, esse é o estágio mais complicado da doença. E, às vezes, a pessoa só chega para procurar o especialista e o tratamento nesse estágio, né? Então, veja quantas implicações e quantas dificuldades já estão instaladas na atividade ministerial dele. Certamente é um caminho muito mais demorado, doloroso, né, e penoso, sofre ele, sofre a família, sofre os filhos, realmente é uma situação muito difícil, tá? Mas eu quero deixar claro para vocês que o burnout não é um problema de fraqueza espiritual, tá? Eu aprendi uma nova esse final de semana, que o pessoal fala que isso é falta de vitamina BO, Bíblia e oração. Burnout não é falta de vitamina BO. Burnout é um adoecimento, não é falta de fé.
é um problema emocional decorrente da relação sua com o seu ministério, tá? E, para vocês terem ideia, hoje em dia é uma doença, inclusive, entendida pelo Ministério do Trabalho como uma doença do trabalho. É equiparado a um acidente de trabalho, tá? É um adoecimento do trabalho. Vamos pensar aqui agora quais são os sinais que muitas vezes a gente ignora, né? Eu já mencionei alguns, mas vamos lá. Irritabilidade, cinismo, esse distanciamento emocional, insônia, dores físicas, falta de sentido. Aquilo que já fazia muito sentido não faz mais. Aquela vontade que você tinha de se mover já não tem mais. Às vezes perde o rumo, não sabe o que é que está querendo mais. Poxa, eu não quero mais isso, então eu quero o quê? É diferente quando a pessoa se propõe a fazer uma transição de carreira, né? Uma transição ministerial. Ela está deixando uma coisa que fazia muito sentido e está indo para uma outra que faz muito sentido, né? Numa situação como essa, não. É essa perda de horizonte, perda de direção, né? De para onde quer ir. Não tem uma coisa que anime e motive a pessoa para, a não ser, muitas vezes, chutar essa situação que ele está vivendo, né? Se distanciar e romper esse vínculo com esse ministério. E aí, com esse ministério. E aí, o sinal do corpo, né? Que a gente vem falando, não só do corpo, né? E não só na mente, né? Essas coisas emocionais, mas também vão aparecer sinais nos relacionamentos, tá? Então, vai haver dificuldade de experimentar relacionamentos verdadeiros por conta desse adoecimento emocional. Às vezes surgem problemas nos relacionamentos por conta desse adoecimento que a pessoa está experimentando. E que nem eu falei, isso vai atingir também a vida espiritual, a espiritualidade das pessoas, porque a gente termina sendo uma coisa só e tudo isso entra no caldeirão, tudo isso vira uma salada, uma bagunça, e é difícil, às vezes, para a pessoa que está adoecida perceber a diferença entre uma coisa e outra. Pensa num líder do Ministério de Louvor que marca aí o seu ensaio, talvez esse é o seu caso, e você está lá, todo mundo chegou, você está pronto para participar do ensaio, a equipe está motivada, o pessoal está ali com os seus instrumentos, mas você está ali só da pele para fora. Da pele para dentro, você queria estar em qualquer lugar, menos ali. Você está mal. E pior, as pessoas não sabem. E você não sente a segurança de que as pessoas pudessem saber que você está passando por isso. Então, você sai, aproveita uma chance, vai para o banheiro, se desaba lá em choro, depois você lava o rosto, enxuga as suas lágrimas e volta como se nada tivesse acontecido. Né? Há pessoas passando por isso. E aí, o Marinildo já colocou para a gente as máscaras que muitas vezes a gente veste e vamos falar sobre ela já já. Olha só quais são os fatores de risco para nós que estamos em ministério, nós que servimos na igreja. Fatores de risco específicos que têm a ver com a nossa atividade, certo? Altas expectativas das pessoas. Essa é uma característica. Está presente. Os pastores e os líderes são vistos, de maneira geral, como pessoas que têm maiores capacidades, que são melhor preparados, que podem fazer mais, que podem dedicar mais tempo, que podem se entregar para aquilo que estão fazendo um pouco mais, porque é uma vocação, porque é um chamado de Deus. Então, isso eleva as expectativas. Então, no ministério, a gente percebe que é uma característica da nossa atividade que essas expectativas sejam naturalmente mais elevadas. E aí, não são só as expectativas das pessoas, mas a expectativa que nós mesmos temos a respeito daquilo que a gente está fazendo. Ou então, o Johnny colocou aí, um choro calado embaixo do chuveiro. Exatamente. E você se sente só naquilo. Só você sabe o que está passando e só você está passando, sofrendo aquela dor. Então,
as expectativas, elas podem ser não somente dos outros, mas também de nós mesmos. Essa é uma característica, porque você entende que o que você faz é uma coisa que Deus pediu a você para fazer. É uma coisa que Deus comissionou, delegou, designou você, como se tivesse ali assinado em você o que é que você é e o que é que você vai fazer. Então, você precisa fazer. E não é para qualquer pessoa, é para Deus, né? Diferente de você no seu trabalho ter que agir bem lá, porque você está preocupado com o seu trabalho, você quer fazer um bom trabalho, quer servir a sociedade. No ministério, o patrão é Deus. Você quer agradar a Deus. E Deus sabe tudo, e Deus vê tudo, e Deus está em todo lugar, Deus sonda o coração. Então, isso pode fazer com que a gente coloque a expectativa lá para cima, nós mesmos exigindo isso da gente. Quer ver uma outra coisa? A carga emocional que está presente nas situações que acontecem. Uma simples pregação, que para alguém pode parecer simples, envolve ali uma carga emocional muito pesada, porque o que é que as pessoas vão fazer com aquilo que elas estão ouvindo? Será que elas vão responder? E será que elas vão ter as suas vidas transformadas? Será que elas vão se comprometer com a palavra? Será que elas vão se comprometer com o Senhor? As pessoas que eu lidero aqui no meu ministério, será que elas realmente vão levar a sério essa vida com Deus? Veja que isso são pressões elevadas, né? É uma carga muito pesada, porque é aquela convicção de que o que se faz é muito importante, é muito relevante. E ainda mais quando a gente diz assim que não são resultados apenas temporais e momentâneos. Está se pensando em resultados que duram para a vida toda. Então, quanto vale, né, lutar para carregar uma situação como essa? Quanto vale se doar para que alguém seja edificado, né, para que alguém cresça na sua maturidade cristã? Sem falar das situações mais variadas, que carregam um peso também. Então, uma perda, né, um luto na família da igreja, o pastor tem que viver, né? Às vezes outras pessoas que não estão em função de liderança vivem isso com um distanciamento maior, mas os líderes acabam se aproximando mais. É você que vai conversar com as pessoas que estão sofrendo, uma separação, uma crise familiar. Você vai aconselhar pessoas que estão passando por situações muito difíceis. Então, vocês estão ali envolvidos, né? Nós estamos envolvidos em questões que envolvem as emoções, que mexem com as nossas emoções. Muitas vezes você realmente se preocupa com aquilo que a pessoa está passando, né? E algumas vezes surge aquele sentimento de eu não sei como resolver isso, né? Mas se sente pressionado de que deveria saber. É de você que é esperado uma palavra de direção, né? Ou de conforto, e você pode acabar se pressionando, né? Nessa direção. Conflitos que surgem. Às vezes, conflitos com você mesmo, de pessoas com você mesmo. E aí você tem que lidar com essa situação. Mas mesmo quando não é com você, ou quando não é comigo, a gente lida com situações de demandas de tensão emocional entre outras pessoas. E a gente se envolve com aquilo lá e acaba recebendo também essa carga emocional. É da nossa atividade, é próprio da nossa atividade. O Daniel está trazendo aí a procrastinação como sendo incluída, eu entendi, nos sintomas, né? Naquilo que surge nesses estágios do burnout. Certamente, porque se falta a motivação, se falta o ânimo, então isso pode ser percebido como esse adiamento, né? De resolver as coisas, de fazer as coisas que precisam ser feitas. E aí a Cícera colocou também que a gente acaba absorvendo essas coisas, né? Então, veja que são riscos da atividade, né, daquilo que se faz, do seu ministério. Também, falta de pausas. Veja, não parar para descansar, não parar o trabalho. Eu converso com profissionais que têm caminhado essa rota triste desse adoecimento, e eles acordam e o primeiro pensamento tem a ver com o seu trabalho, com a sua atividade. E fazem isso ao longo do dia inteiro e só param de fazer isso quando finalmente exaustos pegam no sono. Isso não está ausente da igreja. Eu converso com pastores que também vivem essa mesma realidade. A gente tem contato com pastores de várias regiões, não é uma coisa aqui da nossa cidade apenas. A gente percebe que
existe uma tendência, ou em alguns, de não parar o trabalho. Confunde quem eles são com aquilo que eles fazem. De modo que, se você perguntar para essa pessoa o que é que ele vive a não ser o ministério, quem é ele se ele não for esse pastor ou esse líder que ele é? E a pessoa fica com dificuldade de ter clareza de quem ela é, porque se misturou com o seu trabalho, né? Se misturou com a sua atividade. Então, veja que isso na atividade de liderança de igreja, por conta dessas questões de vocação que a gente entende, de chamado de Deus para fazer essas coisas, então isso pode se misturar com a própria identidade da pessoa, né? E aí existe essa dificuldade de parar. Porque se parar, não sobra mais nada. Se deixar de fazer isso, não sobra mais nada. Quem é ele sem ser essa função que ele exerce? Nada. Ninguém. Ele não é conhecido, ele não tem amigos, ele não tem pausa, ele não tem lazer, ele não tem um hobby, ele não tem coisas que estão fora do ministério. Então, isso é comum, mas isso é um fator de risco, tá? Às vezes está vinculado com a impressão de que não existe a possibilidade de que as coisas aconteçam sem ele. Se ele não estiver lá, então as coisas não acontecem como deveriam. Se ele não estiver lá, então vai haver prejuízo na atividade. Se ele não estiver lá, alguém vai cobrá-lo de que ele deveria estar. Se ele não estiver lá, então ele não está se submetendo ao chamado que Deus realizou na vida dele. Então, esse é um fator de risco. Um fator de risco também tem a ver com aquilo que a gente acredita. Então, se você acredita que Deus chamou você para fazer aquilo, e isso implica em que você tem que estar disposto a passar, seja lá pelo que for, então, cuidado. Mas percebe que isso é uma característica dos ministérios, das pessoas que sentem vocação por Deus. Ora, se Deus me chamou, então Deus cuida de mim, Deus está fazendo as coisas, se Ele está permitindo eu passar por isso, então é isso mesmo que Ele quer que eu passe, e eu vou passar por isso. Mesmo que seja a dor que seja, mesmo que seja o sofrimento que isso possa causar, o preço que isso venha trazer para si, para a sua família. Então, isso é um alerta, é um fator de risco. A gente precisa saber que dentro do ministério existe esse risco que vem dessa convicção de que Deus chamou, mas empurra para estar disposto a fazer tudo e qualquer coisa. Tá? Então, é preciso ter clareza do que é que Deus está pedindo para fazer. E nem sempre existe essa clareza, e a pessoa pode confundir isso com as necessidades que chegam, né? Que toma conhecimento, as expectativas das pessoas, sem ser exatamente Deus que está empurrando para fazer aquilo, né? E a Cícera estava colocando que a gente absorve, né? Absorve os problemas emocionais das pessoas, absorve... Deixa eu ver o que a Miriam está falando aqui. Isso, ó, tá vendo? Espanhol, Ricardo. Acredito que ela é alguém que é hispana, né? Que eu vi que ela colocou em espanhol, né? Miriam Vera. Aparece. Irmã. Ela colocou aqui: se apresenta esse cansaço quando se perde a paixão pelo que você está fazendo, pelo desânimo, depressão, e se encerra em si mesmo, e não vai à fonte correta. Isto vai deteriorando a vida ministerial. Foi mais ou menos que ela colocou. Eu ia até perguntar, Ricardo, de onde ela era, mas depois, no final, para não lhe interromper, a gente fala com ela, né? Vai lá adiante, irmão. Hermano, vales adelante, irmão. Obrigado, pastor Simar. Isso, e a fala dela é muito pertinente, porque acaba-se... Às vezes é difícil de perceber o que vem primeiro. Se é o desânimo ou se é a perda da paixão. Se é porque a pessoa perdeu a paixão e por isso adoece, ou a pessoa adoeceu e por isso perdeu a paixão. Entende? Então, às vezes é confuso na cabeça da pessoa que está vivendo isso, mas acontece mesmo, né? O Fernando está trazendo aí a percepção distorcida da realidade da pessoa, que eu acredito que tem a ver com isso que a gente está falando do chamado. É isso, Fernando? Que
Deus chama, e aí a gente encara, então, aquela realidade de um jeito diferente. É porque Deus chamou, então faz parte, né? Faz parte do ministério passar por isso, então a pessoa se submete a passar por aquilo. Isso pode ser só uma confusão de perceber errado a situação. Vamos para aqui para as máscaras, que já foi aqui trazido pelo pastor Marinildo, e vamos falar dessas máscaras. Olha só, as máscaras que nós usamos, né? Isso dentro da psicologia tem ali vários estudos sobre isso, mas aqui o que a gente está chamando de máscaras tem a ver com justamente essa diferença entre aquilo que a gente está experimentando por dentro e aquilo que a gente está aparentando por fora, tá? Então, veja, quando a pressão parece forte, ou melhor, quando você percebe essa pressão, seja dos outros ou de você, e você se força, né, a aparecer espiritual, a aparentar resiliência, né? Você persevera, você não vai desanimar, você não vai mudar o curso, não vai se deixar bater por aquilo, você busca parecer forte para as pessoas. Está vendo como isso aparece no ministério, seja pastoral ou de outra liderança? Porque é o desejo de você ser exemplo para as outras pessoas, às vezes se confunde com isso. Então, você internamente está passando por uma crise, mas você tem que aparentar força para as pessoas. Você está com dificuldade na sua convicção, mas você precisa aparentar fé. E aí você fala como se você tivesse muito convicto ali do que você está dizendo, quando, na verdade, isso é só uma resposta para quem está ouvindo, né? Você acha que precisa fazer isso pela função e pelo ministério que você exerce, que é parte do papel. Então, pastores e líderes que têm dificuldade de deixar aparecer quem de fato eles são seduzidos pela armadilha de procurar influenciar as pessoas por alguma coisa que, na verdade, eles não são 100% daquele jeito, né? Como se fosse eu preciso ser exemplo, então eu tenho que agir assim. Se eu quiser ser exemplo, como é que eu deveria agir? Eu deveria agir assim, tá? Então eu vou me esforçar para agir daquele jeito. Só que aquilo não é quem você é, né? Então, eu vou evitar dar exemplos aqui, porque eu sei que a gente tem muita gente, as situações são muito variadas, e eu não quero cair aqui na particularidade, né? Mas, no fundo, é essa pressão de parecer melhor do que de fato é. De aparecer uma coisa que não é. Talvez por medo do julgamento. O que vão pensar se eu realmente falar o que eu estou pensando? O que vão achar de mim se eu realmente deixar as pessoas saberem como eu estou experimentando isso daqui? As dúvidas que eu tenho, os questionamentos, os medos, a ansiedade, a preocupação. O que é que vão pensar se perceberem que eu não estou com tanta fé assim nesse negócio que vai acontecer? Então, eu tenho que animar as pessoas, então eu não posso titubear, eu tenho que aparentar forte, né? E senão as pessoas podem me interpretar mal. E aí o que acontece é que acaba não demonstrando essa vulnerabilidade. Todos nós temos vulnerabilidades, todos nós temos limitações, todos nós passamos por coisas que são difíceis para nós. Só que existe uma dificuldade em demonstrar isso, né? Como se demonstrar fraqueza ou dificuldades, vulnerabilidades, fosse comprometer essa minha imagem pública, né? E o que eu penso que as pessoas deveriam ver em mim. E aí surge essa incongruência, surge esse descolamento entre o que tem dentro e o que está aparentando do lado de fora. Quem eu sou naquele momento, o que eu estou sentindo naquele momento e aquilo que eu estou expressando para aparentar para as pessoas. Aí o Jorge colocou, temor dos homens. Justamente, fica com surge esse receio, né? Surge esse medo. Né? E isso em pessoas sinceras, pessoas que querem fazer a coisa correta. Talvez elas aprenderam que era assim. Talvez elas tiveram experiências difíceis que mostraram que para elas, esse era o melhor caminho, né? Só que esse é um caminho perigoso, tá? Um líder de jovens que começa a sofrer crises de ansiedade, mas ele não pode demonstrar. Ele faz 1001 coisas,
mas a ansiedade dele está lá em cima. Só ele sabe o tanto que ele sofre, o preço que ele paga para conseguir fazer tudo aquilo que ele faz. Aí sabe o que acontece? Alguém chega e elogia. Puxa vida, como você é capaz, como você é competente, como você consegue dar conta de tanta coisa. Você é uma pessoa, faz tudo isso, mas você é equilibrado, sereno, tranquilo. E só ele sabe como é que ele está por dentro. Aí, nessa hora, ele recebeu ali aquele elogio. E esse elogio termina se transformando para ele numa prisão ainda maior. Porque agora sim as pessoas estão vendo ele como essa pessoa serena, tranquila, capaz, e aí ele se vê então inclinado a fazer ainda mais e continuar fazendo. Só que, na verdade, a alma dele, a saúde emocional dele, estão ali gritando, né, pedindo socorro, ele está sofrendo com ansiedade, mas por conta dessa validação social que ele recebeu das pessoas, ele acaba, então, vestindo essa carapuça, né, e se submetendo a levar isso adiante. Queria que a gente fizesse uma pausa agora um pouquinho. Eu vou propor para vocês um exercício para olhar para dentro, tá? Não precisa você falar para ninguém, não precisa você mostrar nada para ninguém. O objetivo agora é você parar um pouquinho, respirar e se observar, se perceber, olhar como é que você está passando pelas coisas que você está passando. Queria que você pensasse em 3 situações, 3 momentos que aconteceram recentemente, talvez os 3 últimos, que você passou por um momento difícil, tá? Uma situação de crise, uma situação de conflito recente. Pode ser na sua atividade ministerial, no seu pastoreio, nas suas relações com as pessoas. Momentos difíceis que você viveu recentemente. Pense em 3. Faça esse exercício aí de memória. Puxa para a memória e vê se você consegue se lembrar, nessas situações mais recentes, qual foi, pense em uma, como foi que você aparentou para as pessoas naquela situação? O que é que as pessoas viram externamente do seu comportamento naquela situação? E aí você veja se consegue se lembrar o que era que você estava realmente sentindo naquela situação. O que é que estava acontecendo dentro de você e na sua cabeça, que você estava tentando ali administrar para poder mostrar alguma coisa. Vou dar um exemplo. As pessoas estavam olhando para você e você parecia calma, serena, segura do que estava vivendo ali. Só que, na verdade, você sabe que por dentro você estava preocupado, tenso, ansioso, com medo de perder o controle ali daquela situação, tá? Então, vamos pensar agora um pouquinho. Se permita aí você parar um pouquinho e se lembrar das coisas que você vem vivendo. Será que você consegue pensar em situações, o que é que você aparentou, por um lado, e como é que você estava por dentro, por outro lado? Pode ser que surjam aí, e você se lembre, de algumas incoerências dessas, né? De que não estavam exatamente bem sintonizadas essas 2 realidades, a externa e a interna. Pode ser que surja uma diferença entre o que você expressou, né, intencionalmente ali, e o que de verdade você estava passando por dentro. Agora, deixa-me dizer uma coisa. Essas diferenças, elas podem ser justamente uma das raízes para o esgotamento. Esse esforço que você e eu terminamos fazendo, vez por outra, de tentar aparentar uma coisa que não é exatamente o que você está vivendo lá dentro, isso é uma das raízes do esgotamento emocional. Então, uma das coisas que pode levar você a desenvolver esse adoecimento da síndrome do burnout. Tá? Então, chama a nossa atenção. Se você lembrou de situações e você sabe o que está passando e percebeu que existe ali alguma diferença, especialmente se existem grandes diferenças, se isso é muito comum para você, então, saiba que essa é uma das raízes para o esgotamento. Mas a boa notícia que eu posso dar para vocês é o seguinte: é possível viver o ministério
de uma maneira autêntica, verdadeira, congruente, que o que tem lá dentro é a mesma coisa que aparece aqui fora. Viver o ministério de uma maneira humana, de uma maneira inteira. Você está inteiro no ministério. Não aquele inteiro que a gente estava falando antes, que não respeita os limites, que não conhece os limites e está disposto a fazer qualquer coisa, mas inteiro no sentido de que você não está ali só da pele para fora, mas o que você está vivendo e fazendo ali realmente tem a ver com você, quem você é, o que você está experimentando naquele momento. Você não precisa aparentar uma coisa que você realmente não esteja vivendo internamente. É possível viver um ministério de maneira inteira, de maneira humana, tá? E a gente vai falar sobre isso agora, nesse quinto ponto que eu vou trazer, que é do cuidado, né? O caminho do cuidado, o caminho da prevenção. Então, vamos falar agora rapidamente de cuidado e prevenção. A gente já está caminhando para o finalzinho da nossa palestra. E eu quero ver quem é que vai acertar aquela pergunta que eu lancei lá no começo ainda. Lembra? O que é possível perder sem perceber, mesmo quando tudo parece que vai bem? O que é possível perder no ministério, mesmo quando tudo parece ir bem? E aí você tem que responder com uma palavra, tá bom? Olha só, equilíbrio. Você pode responder com uma palavra. E eu estou vendo, eu vou dar uma dica, hein? Posso dar uma dica? Eu vou dar uma dica. A palavra começa com I, tá? O que é possível você perder no ministério, mesmo quando tudo parece ir muito bem? É uma resposta com uma palavra só e ela começa com a letra I. Vamos ver quem é que pensa na primeira palavra com a letra I aí. A gente vai entrar agora olha só, identidade, bom palpite, empolgação, o que mais? Vamos ver. Eita, agora é chuva de identidade. Davi falou identidade, Célia falou identidade, Jaque falou identidade, mas a Maria Tereza está convencida que é empolgação. Eita, agora é uma chuva de identidade. Ninguém vai pensar numa outra palavra com I, não? Todo mundo está achando que é essa mesmo? Vamos lá. Como é que é possível prevenir, então, e cuidar? Pode continuar colocando os palpites aí. Integridade, olha aí. Interesse, olha aí. Insistência, muito bem. Como é que é possível prevenir e cuidar a síndrome do burnout, tá? Primeiro, reconhecer os próprios limites não significa egoísmo, tá? Reconhecer os próprios limites é uma demonstração de que você entendeu a realidade ao seu redor e você tomou uma decisão coerente, inteligente, de acordo com aquilo que você está percebendo. É sabedoria. Então, ao invés de você pensar que reconhecer os seus limites é você, agora eu estou pensando só em mim, agora eu vou me colocar no centro, eu só vou fazer aquilo que eu consigo, só vou fazer aquilo que eu gosto, que eu posso, como se eu fosse, olha lá, José botou interesse, inspiração, Tiago colocou, integridade, Fabiana, imposição. Irmãos, vocês precisam ver que escolher, reconhecer os próprios limites é diferente de egoísmo. Egoísmo é como se você estivesse no centro. E reconhecer limites não é porque você está no centro, é porque você é uma pessoa. E todos temos limites. Quais são os seus? Quais são os meus? Se eu conheço os meus limites, eu devo respeitar os meus limites. Isso é sabedoria. Isso é coerência, né? Isso é inteligência. É tomar uma boa decisão diante da circunstância que eu estou vivendo. Outra coisa que a gente pode fazer para prevenir e para se cuidar. Nós precisamos ter descanso real. O que é descanso real? Não adianta você não ir para a igreja e continuar em casa com a sua cabeça pensando nas coisas. Isso não é descanso real. Descanso real é quando a gente consegue realmente desconectar nossa mente do nosso trabalho, da nossa função.
Você precisa, talvez, de supervisão pastoral, alguém que te ama e quer cuidar de você, independente do que você possa oferecer e produzir. Alguém que se importa, né? Descanso real, mas também esse relacionamento de pastoreio, de sentir que você é cuidado por alguém. Você precisa ter espaços seguros, onde você pode ser você, onde você pode deixar vir à tona, tirar as suas máscaras, mas num espaço que é seguro, em que você não está ali correndo risco se você fizer isso. E, por último, você pode recorrer à terapia, psicoterapia, um profissional que vai ajudar você na lidar com esse adoecimento ou prevenir de você chegar a esse adoecimento. O que pode ajudar também? Um acompanhamento honesto, espiritual, alguém que se importa com a sua saúde espiritual e tem acompanhado você, com quem você é franco, transparente e ajuda você ao longo dessa caminhada. A Tereza colocou interesse, ó, tá todo mundo chutando alguma palavra com I aí. A intensidade, não começa com I, mas perder a paz. Ó. A Patrícia está arriscando até a paz agora também. Instabilidade, Patrícia, muito bem. Certo? Vamos pensar aqui num pastor que ele compartilha o que ele está vivendo com um colega. Mas não é qualquer colega, é um colega com quem ele tem confiança. Aí ele fala com esse colega sobre esse seu esgotamento. Aí juntos eles criam ali um plano de acompanhamento, de caminharem juntos, de pensar em estratégias de como mudar essa situação, de como viver essas coisas de um outro jeito, redistribuindo as tarefas, né? Aliviando esse cansaço e aliviando essa carga. Isso pode representar um ponto de virada, pode representar uma mudança na trajetória dessa pessoa que estava experimentando esse esgotamento, né? Como seria bom, né? Se todos nós pudéssemos viver isso daí. E, no final, o sexto e último aspecto que eu quero trazer aqui é um convite. Quero convidar você para um recomeço, mas um recomeço que é possível. Quero recomendar a você um recomeço, convidar você para começar uma trajetória possível que leva você para longe do adoecimento. Deus não exige de nós o esgotamento. Por que que você e nossos colegas e nós estamos nos esgotando? Deus exige de nós o esgotamento? A vocação implica o esgotamento? Então, o cuidado vai começar justamente por reconhecer que aonde é que está ferido, aonde é que está machucado, para poder, então, pensar num recomeço. Se você está percebendo que você está passando por coisas semelhantes ao que eu estou falando aqui nessa tarde, então você pode recomeçar. Não terminou, não chegou no final. Você pode rever, procurar tratamento, fazer uma mudança de rota e, então, você trilhar um caminho a partir de agora diferente do que você vinha fazendo. Você pode continuar a servir, mas você pode continuar a servir sem se perder no meio do caminho. Pode continuar a servir para a vida toda sem se desconectar dessa pessoa que Deus criou você. Deus criou você desse jeito e tem agido em você para você realizar o seu ministério. Mas é possível você viver o seu ministério sem perder isso de foco, sem perder a si mesmo no meio do caminho. Talvez Deus não queira, pense sobre isso, talvez Deus não queira um líder incansável. Talvez Deus queira apenas um líder inteiro. E nessa caminhada que você está indo, está largando coisas pelo caminho, está sofrendo, se arrebentando, tendo dificuldades,
Deus não quer um líder incansável, ele quer um líder inteiro. Então, que você esteja inteiro para servir no seu ministério plenamente, com tudo que você tem, com toda a potência que Deus tem colocado dentro de você, toda a capacidade que Deus tem colocado em você, tá? Eu vou finalmente aqui revelar a resposta tão buscada por todos vocês. Eu não sei nem se teve gente que não ficou nem prestando atenção, só pensando nessa palavra, mas é muita coisa que escreveram aqui. Depois eu vou rever esse chat e ver quem foi que acertou. Mas eu vi, hein? Apareceu a palavra aí no meio. Ainda dá tempo de você colocar. Depois que eu falar, ninguém mais vai ganhar presente, hein? Eu vou falar a resposta. O que é que um pastor pode perder sem perceber, mesmo quando tudo parece estar dando certo? E a resposta é identidade. Acertou quem falou identidade. Teve um monte aí de identidade. Mas vocês deram boas palavras que também de coisas que podem ser perdidas no meio do caminho, hein? Mas vai ganhar presente quem acertou aí e colocou identidade. Por que será que a gente ignora os sinais do burnout? Quando a gente ignora os sinais de burnout, a gente corre um risco muito grande de deixar que ele roube o sentido da nossa vocação. Porque você adoeceu, porque você está sofrendo ali e acaba errando aquela trajetória tão maravilhosa que você queria chegar e acabou se perdendo no meio do caminho, porque perdeu essa conexão com quem lhe chamou, o chamado que você tem dentro de você e quem você é. Adoeceu no meio do caminho. Mas não é o fim. Você pode recomeçar e você pode, então, trilhar esse caminho. Pode surgir uma desconexão entre o que você realmente é e aquilo que você realmente está fazendo, né? Mas por conta de um adoecimento. Quero aqui agradecer a atenção de todos vocês. A gente extrapolou aquela ideia de 40 minutos, já vai fazer 1 hora que eu estou falando, mas a gente quer ter um tempo ainda de perguntas e respostas, tá? Então, eu quero agradecer você que chegou, você que participou também na promoção desse momento, convidando outras pessoas, enviando o link. Essa transmissão aqui vai ficar gravada, né? E a gente vai encontrar maneiras disso ficar acessível também para ser assistido depois, se você quiser rever. E eu quero trazer aqui uma sugestão de um segmento para você que veio até aqui, se interessa por esse tema e quer se cuidar, tá? Eu falei com o pastor Alcimar e eu venho pensando sobre isso há algum tempo e eu quero propor para vocês, eu vou colocar isso lá no grupo do WhatsApp. Se você não entrou no grupo do WhatsApp e você tem interesse de participar, corre lá no link no Instagram, entra no grupo do WhatsApp, para você poder também receber essa possibilidade. A gente quer ter um grupo de apoio. Então, nem todos podem fazer um tratamento psicoterápico ou mesmo estão necessitando disso nesse momento. Mas a gente quer ter um grupo onde você pode, você mesmo, entrar em contato com esse tema, receber ali apoio, receber ali recursos, né, vídeos, textos, materiais que a gente vai disponibilizar para que você possa ir se cuidando nessa área, né? Se for o caso que você precisa de terapia, aí você vai fazer a terapia, mas talvez você não precisa de terapia nesse momento, mas pode beneficiar disso daí. Ou você precisa de terapia, mas não encontrou ainda um jeito de fazer isso, então você pode entrar no grupo. Eu vou mandar lá no WhatsApp o link, aquele grupo que a gente tem, ele vai encerrar, tá? O propósito dele foi cumprido, né? Se você tem interesse de participar desse outro grupo, um grupo de apoio nessa área de adoecimento no ministério, de se cuidar, de ter saúde emocional durante essa trajetória, eu vou colocar lá o link para você entrar nesse outro grupo, aqueles que têm interesse, tá bom? E eu vou lançar isso nos próximos dias, tá? Não vou fazer isso agora, não. Permanece lá um pouquinho até eu colocar o link, e aí você que tem interesse pode entrar nesse outro link. Antes das perguntas também, deixa eu falar um pouquinho, eu estou vendo que vocês estão escrevendo perguntas, e a gente pode ler. Pastor Simar, você me ajuda aí, a gente não perder, né? Que o chat está passando. Eu só ia pedir, né, Ricardo? Eu vi algumas pessoas saindo, nós chegamos a ter quase 78 pessoas aí, e aí eu vi várias pessoas saindo, eu ia pedir que elas não saíssem, né? Até você
falar o que você já estava falando, o que você me disse. A Miriam é da Venezuela, ela colocou aqui, mas está no Brasil, né? Então, seja bem-vinda sempre, Miriam. Viu? Um prazer tê-la conosco. E vamos ver as perguntas, né? Eu vou tentar te Isso. ajudar, Ricardo, aqui. Deixa eu falar um Desde- pouquinho sobre o limiar, enquanto o pessoal está formando as perguntas. Isso. Localiza aí, pastor. O limiar, meus irmãos, é um ministério que serve pastores e missionários com as suas famílias. Qual é o nosso desejo? Justamente cuidar dos pastores, é uma resposta da igreja para os pastores e os missionários, que têm enfrentado o ministério, têm passado por situações difíceis muitas vezes, sentem esse cansaço, sentem o abatimento, e a gente quer, como igreja, responder a essa necessidade. Claramente, a gente percebe que Deus tem levantado esse movimento aqui na nossa cidade, porque são irmãos de várias denominações, mas a gente está servindo as pessoas fora, inclusive, daqui de Natal. No tempo da pandemia, a gente atendeu missionários que estavam no campo. Hoje em dia, a gente atende pessoas que estão no campo missionário, tá? Então, olhe por esse trabalho, e se você quer saber mais sobre isso, o Instagram do Limiar é @limiarbr, tá? Eu estou colocando aqui no chat. Se você tem interesse também de ter um contato mais perto comigo, está aí o meu Instagram também, você pode, eu procuro sempre trazer ali alguma mensagem relacionada também com esse tema, e ali você pode ter contato comigo, inclusive, se quiser indicar psicoterapia para alguém, tá bom? A gente tem trabalhado assim. Eu faço os atendimentos profissionalmente, mas também eu tenho servido no Ministério Limiar, sim. Atualmente, a gente está atendendo famílias que estão fora do Brasil, inclusive online, né? Então, a gente pode cooperar nisso. Claro que a gente tem limitações, não dá para fazer para todo mundo, mas aquilo que a gente puder fazer, a gente quer servir a igreja. A minha intenção de fazer psicologia, desde o começo, sempre foi servir a igreja. Então, eu estou disposto para isso, entendo isso como um chamado de Deus para mim. Vamos lá para as perguntas? Vou colocar a primeira aqui. O burnout pode gerar ou desenvolver ansiedade ou crise de ansiedade? O burnout, ele pode estar junto da ansiedade. Olha, nem todos os adoecimentos eles acontecem sozinho. É possível você experimentar duas coisas diferentes. Por exemplo, você pode ter uma situação de burnout e, mesmo assim, você está num transtorno de ansiedade generalizada. Então, uma coisa não exclui a outra. Só que, às vezes, o burnout, você está experimentando níveis elevados de ansiedade dentro do burnout, e não necessariamente caracteriza um outro adoecimento na área da ansiedade. Ok. Tem uma segunda pergunta. A minha pergunta é: pode a burnout em um relacionamento conjugal? Desculpa, cortou aqui um pouquinho. Pode o quê? Pode acontecer burnout num relacionamento conjugal? O burnout, ele precisa ter essa relação de trabalho. Eu não sei se é isso que a pessoa tem em mente, mas eu vou dizer uma coisa que serve para todo mundo. O burnout não acontece somente se você tiver carteira assinada. O burnout não acontece somente se você tiver um vínculo ministerial com o ministério ou com uma igreja. O burnout acontece muitas vezes com a dona de casa, né? Ela não tem uma relação de trabalho formal, mas aquele é o trabalho dela. E ela pode adoecer de burnout dentro de casa, nas suas atividades familiares e corriqueiras ali do dia a dia. Ok, pastor. Quando procurar ajuda e qual o profissional para reconhecer o problema? Um profissional que tenha capacitação nessa área dos adoecimentos emocionais, um psicólogo ou um psiquiatra, tá? São os especialistas. Agora, bons profissionais da saúde de outras áreas também podem identificar isso e encaminhar você para os especialistas, né? Que seriam o psiquiatra e o psicólogo. Ok. O Davi Silva fez duas perguntas, Ricardo. A primeira é: quais orientações adicionais você dá para ministros bivocacionais que, por essa particularidade, podem estar mais propensos ao burnout? Essa é a primeira. Então, você quer responder logo a primeira? Posso responder. Então, muito boa essa pergunta, porque ela justamente remete a gente para esse
esse acúmulo, né, de atividades. Então, a pessoa está envolvida ali querendo servir no ministério e, ao mesmo tempo, ela tem boa parte do seu tempo sendo utilizada na sua atividade profissional. Isso não é incompatível. Não é porque é bivocacional que vai ter um adoecimento emocional. Tudo vai da quantidade de trabalho que você executa e como é que você executa isso daí. Você pode viver, Davi, a sua vida inteira bivocacionado, servindo no ministério e servindo profissionalmente e não adoecer de burnout, tá? Então, tem a ver como você vai se relacionar com essas suas funções. Agora, o alerta que talvez seja importante aqui para todos é, se está sobrecarregado, aumenta a chance de você desenvolver um adoecimento, seja em qualquer área. Isso é regra geral para a nossa saúde. Se você come sal demais, você vai ter problema na saúde. Se você fica parado demais, vai ter problema na sua saúde. Se você dorme pouco demais, né, vai ter problema na sua saúde. Se você se entope de atividades o tempo todo, os seus níveis de hormônios do estresse vão às alturas e o corpo inteiro sofre da resposta disso daí. Ok, a outra pergunta dele mesmo é: existem culturas eclesiásticas que induzem o burnout em seus pastores e líderes? E como as igrejas podem construir culturas mais saudáveis para a sua liderança? Então, a gente falou de várias coisas aqui ao longo da palestra que dão direção, né, para essas perguntas, porque, de fato, a gente tem, as culturas são variadas, né, mas, de um modo geral, a gente pode perceber certos comportamentos. Alguns, por exemplo, ter a figura do líder como sendo alguém especial e diferente dos demais. Isso pode levar a pessoa a achar que isso é assim e realmente se elevar as suas expectativas, o que é uma das causas, né, que pode induzir ao burnout. É bom lembrar que o burnout ele é uma doença que ela é multifatorial. Você tem várias coisas acontecendo juntas para o adoecimento do burnout. Então, não existe uma coisa que, se você fizer ou não fizer, então vai resolver todo o problema. É um conjunto de fatores. Aí, o que é que a gente faz? A gente pode aprender sobre isso, né? A gente pode buscar orientação sobre o que é saudável, o que não é saudável, para ensinar. Se você está no ministério pastoral, por exemplo, você está numa função que ela é de ensino, né? Primordialmente de ensino, né? Existe uma grande parcela de ensino no seu ministério. Então, você pode ensinar a sua igreja. O que eu vejo que muitos pastores têm dificuldade é que quando eles vão ensinar coisas que são para as quais ele mesmo se beneficia, então existe uma certa dificuldade de falar sobre isso para a igreja, né? O pastor tem dificuldade de ensinar a igreja a fazer coisas que vão beneficiá-lo, né? Porque pode dar aquela ideia de que está advogando causa própria. Mas fato é que, então, convide alguém para vir ensinar na sua igreja, né? Traga a sua igreja para aprender sobre aquelas coisas que são prejudiciais, né, para a saúde das pessoas. E não tem como. Gente, vocês têm que pensar o que é que Deus quer que faça, o que é que a gente sabe pela ciência, né, da saúde, que Deus tem dado conhecimento para o ser humano, e conversar sobre isso. Se a gente cria uma cultura, acho que a coisa mais importante que exerce impacto para mim, eu posso falar da minha experiência para vocês, o que exerce mais impacto para mim é conviver com pessoas que de verdade procuram ser verdadeiras nos seus ministérios, que evita essa máscara, pessoas que sabem dizer não, pessoas que sabem evitar essa sobrecarga, pessoas que conseguem dar prioridade a esse tempo de descanso, a esse tempo de lazer, exemplos. Então, eu faço assim, Davi, e talvez seja uma boa sugestão e você pense sobre isso também. Eu procuro ser aquilo que eu vejo que é bom e que é correto, né? E então, talvez isso influencie as pessoas que estão perto de mim e ajuda as pessoas que estão perto de mim. Mudar uma cultura é uma coisa extremamente complicada, né? E difícil, e demora, e precisa de muito trabalho e persistência. Mas os caminhos seriam esses, a gente fazer como deveria ser feito, né? A gente procurar viver
da melhor maneira e isso ir impactando e mudando outras pessoas também, né? Influenciando outras pessoas, mostrando para as pessoas com a minha própria vida que é possível viver desse jeito, né? Viver esse ministério saudável ao longo dos anos. O burnout tem cura? É uma O outra burnout pergunta. tem cura, Maria Tereza. Como outros adoecimentos emocionais, tem tratamento, começo, meio e fim, tá bom? A pessoa pode fazer o tratamento e ficar boa. É como a gente está dizendo. Dependendo do nível de burnout que você já esteja, certamente o tratamento será mais danoso, né? mais árduo, né? Mais difícil. Pense num câncer, né? Se você descobre inicialmente, existe um tratamento mais simples, né? Embora haja sofrimento, o pensamento do burnout também é esse. Quanto mais adoecida emocionalmente a pessoa está, o tratamento é mais árduo. Mas existe, tá? Fica boa. Essa é uma coisa boa que vocês precisam levar daqui. Você não precisa conviver com o seu trabalho de um jeito adoecido para sempre. Você não precisa viver com o seu ministério de um jeito adoecido para sempre. Existe maneira de você viver o seu ministério de uma forma saudável. E lembre do que a gente colocou no final, né? Deus quer líderes inteiros para servir, né? Não líderes incansáveis. Como lidar com um líder jovem que diz: a obra de Deus está bem, eu é que não estou, por decepção com a liderança? Decepção com a liderança, a obra está bem e ele não está bem. Possivelmente a obra vai bem, mas não o ministério dele, né? Porque se ele está adoecido, se ele está mal, se ele está sofrendo, ele não está inteiro. Então, certamente o que ele está fazendo já não está mais tendo aquele potencial que poderia ter, né? E as decepções vão surgir e talvez, eu não sei o caso dele, né, Eliane, não posso falar, mas você consegue imaginar um líder ou um jovem que está decepcionado, quando na verdade essa decepção surgiu daquela expectativa elevada que ele criou para si mesmo? Agora ele saiu daqueles primeiros estágios do burnout, que ele estava lá dando sangue para ver as coisas acontecerem, está frustrado e já está achando que não valeu a pena, que está sendo usado pelas pessoas, né? Que já não tem mais o reconhecimento que ele deveria ter pelo que ele faz. Pode ser que pessoas em um estágio de burnout experimentem coisas semelhantes a isso que você está falando. Eu não posso falar desse jovem, porque eu não conheço a situação dele. Mas ele pode estar assim por outros motivos também, né? Que precisam ser tratados. Pessoal, tem o Edinaldo, né? Acho que é o Ed, está pedindo indicação de literatura, mas você pode fazer isso lá, né, Pastor Ricardo, no grupo, que você ficou Isso. de fazer algumas E, indicações, né, de postar e material interessante. Aí tem uma outra pergunta que diz: na sua experiência, quais fatores têm mais contribuído para o surgimento do burnout em pastores? na minha experiência, eu penso que essa desconexão de quem a pessoa é com aquilo que ela faz. Em algum momento se perdeu no meio do caminho. Tem questões que aí eu gastaria muito tempo para falar aqui, que são da própria pessoa. Então, vamos dizer, essa pessoa que é perfeccionista, por exemplo, essa é uma questão emocional dela que ela precisa tratar em terapia. Aí, não tratando, isso pode aparecer no ministério dela e ser um fator de risco para ela em relação ao burnout, certo? Então, é multifatorial, né? Não é fácil de dizer o que é que causa, mas a gente sabe de coisas que podem favorecer e contribuir para o surgimento. E aí, lembre daquilo que eu coloquei ali, aqueles fatores que são específicos nossos, né? Essa confusão entre o que é o chamado de Deus e o que é que eu estou fazendo porque eu acho que deveria fazer, né? O que é o chamado de Deus e o que são as expectativas das pessoas em relação a mim, né? Será que eu estou percebendo e conhecendo quais são os meus limites? Né? Existe uma vocação de Deus, mas até que ponto vai a vocação de Deus e até que ponto já começou a ser um adoecimento, né? Coisas que faço porque estou adoecido, não porque Deus pediu para eu fazer.
Uhum. Ok, eu creio que terminou. Eu só queria fazer uma pergunta, Ricardo. Me permita mais É, uma, para não deixar escapar, porque falamos de cultura e no nosso meio parece que sim, nós estamos vencendo e avançando nessa área, mas uma das coisas que nós temos dificuldade não deve ser a nossa realidade aqui. Vocês vieram para uma palestra com um psicólogo, mas existe uma resistência para a psicologia ainda no nosso meio cristão. Eu penso que esse é um dos fatores também que faz com uhum, que as pessoas cheguem a adoecimentos severos antes de procurar tratamento, né? Tem problema no coração, vai no uhum. cardiologista, faz exames preventivos, né? Regulares, mas essa área da saúde emocional ainda não tem essa facilidade, né, de que as pessoas procurem. Então, essa é uma possibilidade de melhoria também que eu vejo no nosso ambiente. Verdade, cara. E assim, eu só queria fazer uma pergunta, né? Porque eu me lembro que em 2005, posso estar enganado no ano, eu fui fazer um curso de, eu acho que era psicologia pastoral, lá no Centro Evangélico de Missões, com dois psicólogos e eles também eram pastores. E eu me lembro que um deles falou que, eu acredito, que eu não estudei a questão da patologia, de quando ela foi, digamos assim, conceituada, e o desenvolvimento dela, né? Porque toda patologia, eu acredito que existe esse processo. Mas eu lembro que um deles falava que era uma patologia que era vista principalmente em pessoas que cuidam de pessoas. Eu me lembro que eles falavam muito sobre isso, sabe? E aí eu queria te perguntar, de fato, essa patologia, ela é mais incidente em pessoas que cuidam de pessoas ou todas as Sim, pessoas agora no seu labor, elas estão, digamos assim, propensas a enfrentar isso? todas estão propensas, mas realmente essas funções de cuidado que lidam com outras pessoas aparecem, o burnout aparece bastante. Então, você vê médico, pastor, padre, sacerdócio de uma forma geral, né? Professores, enfermeiros. Então, algumas vezes, eu não tenho estudo científico para dizer isso que eu vou falar, mas assistente social, olha, a Carol lembrou, porque algumas vezes existe uma dificuldade em separar aquilo que é as dificuldades da pessoa com quem você está conversando com a sua própria vida. E aí carrega para dentro de si essa dificuldade das outras pessoas, né? E acaba Uhum. exagerando nos limites, não respeitando os próprios limites, porque vê o benefício, né, de poder ajudar aquela outra pessoa. Então, a enfermeira está lá dando quantas horas de trabalho, né? Ela olha para a pessoa que está ali, se ela fizer alguma coisa, vai ajudar ele, vai ajudar o paciente. E aí ela abre mão de uma série de coisas que ela precisa para ficar em pé, para funcionar. Uhum. E eu vejo que isso aparece muito também no Ministério Pastoral, né? Porque a gente vê a grandeza do resultado, né, do nosso trabalho, né, de resultados eternos, então a gente termina também, às vezes, abrindo mão de certos limites que a gente precisaria respeitar. É comum, realmente, é mais comum em atividades assim. Ok, pastorzão, não sei se você quer falar mais alguma coisa, são 17h30, né? Então, suas palavras e considerações finais para a gente encerrar, irmãos. Se cuidem, ninguém pode cuidar de vocês se vocês não quiserem se cuidar. Ok. Olha aí, o Roberto Vieira está dando testemunho, né? Tá, Roberto, meu amigo, lá de Curitiba. Olha só, Roberto, que bênção que você estar aí, cara. Bênção pura, viu? Beijo grande para você e para sua esposa e família, meu querido. Meus irmãos, nós não queremos demorar mais, né? A gente quer dizer aos irmãos, eu estou vendo o Júnior, meu amigo aí, que é presidente da Ordem de Pastores de Parnamirim. Tem vários amigos, vários colegas aí que a gente mandou o link, alguns entraram, tínhamos mais pessoas aqui. Eu quero agradecer de coração o pastor Ricardo. Pastor Ricardo é um amigo pessoal próximo, ele, a Carol e a Laurinha, eles fazem parte da igreja que eu pastoreio, da nossa equipe pastoral, e é uma dádiva de Deus a gente caminhar ao lado do Ricardo, da Carol e da Laurinha, irmãos. É uma bênção muito grande. Eles têm sido uma bênção muito grande para mim e para minha família. E o conhecimento que trouxe hoje, tudo que ele trouxe para nós, então a gente louva a Deus,
pela vida do pastor Ricardo, e ele deixou aí os contatos, falou do Instagram, de como você pode contactá-lo, e ele falou realmente que dá um prosseguimento dentro das possibilidades que ele pode, né, mandando artigo, leitura, indicação de livro, tal. Eu só queria dizer, né, Ricardo, a gente conversa muito sobre isso, porque muitas vezes os pastores tendem a esconder, estão desgastados, né? Então, assim, a gente nasce no ano retrasado, no ano passado, no nosso formulário de entrevista pastoral, nós colocamos uma parte sobre saúde emocional, perguntarmos aos candidatos como ele classificaria a sua saúde emocional, né? Teve gente que colocou excelente, e 2 meses depois, 3 meses depois, eu pedi ajuda que estava arrebentado emocionalmente, né? Então, assim, a pessoa às vezes não quer falar com medo de talvez ser criticado, de como a liderança vai agir, mas nós entendemos, né, que esse processo pode levar a uma situação muito pior se a pessoa não procurar ajuda, se a pessoa não buscar realmente um profissional especializado para o tratamento. Então, obrigado, Ricardo, obrigado a todos vocês.